Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma vez ao canal Psicoanálise sempre. Pessoal, vou comentar um vídeo aí que foi passado por vários canais aí, né? Uma situação trágica, tá ok? Só para dar assim, uma palhinha, porque depois eu recomendo que vocês vejam o vídeo, né? É uma situação de um rapaz que ele tinha por parte dele um romance com uma garota, né? Muito bonita, e segundo ela era só o ficante, né? Já faz mais de 2 anos, né? Que eles têm esse rala e rola, né? Eles estavam no cruzeiro. E o rapaz acabou descobrindo mensagem no celular dela enquanto ela tomava banho, que ela estava conversando com muitos outros caras. E aí o que aconteceu? Começou uma discussãozinha e tal, lá no cruzeiro mesmo, no navio, e eles estavam lá em cima, né? Acabou o rapaz se jogando no mar. Então, resumindo, sumiu, né? Provavelmente, infelizmente, né? Não deve estar vivo uma hora dessas, né? Então, infelizmente, aconteceu essa tragédia, né? E aí o que acontece? A família do rapaz culpa um pouco a moça, porque segundo elas, ela estava se aproveitando dele, porque ele estava gastando muito dinheiro com ela, certo? E ela diz que ele mudou, que ele ficou mais ciumento, que no começo ele era mais alegre e ultimamente andava assim mais chato, mais cri-cri, né? E a situação chegou nesse desenlace. Então, muita gente do canal aí tá comentando esse vídeo, né? Principalmente o pessoal da Red Pill, né? Onde eu vi uns 2 ou 3 comentando, e todo mundo critica o rapaz, sabe? Por quê? Porque ele teve essa atitude, né? Uns falam o quê? Que o cara tinha que ser menos emocionado, certo? Não vou falar o nome dos canais, porque não vem ao caso. Mas o levantamento deles, assim, o apontamento deles, né? A crítica é o quê? O rapaz era muito emocionado, então o problema dele é esse, ele era muito emocionado, aí chegou uma atitude dessa, né? Que foi, né, dele acabar com a própria vida, né? Também parece que ele ameaçou a moça antes, quando ele descobriu as mensagens, mandou mensagem para amigos ameaçando, né? Quer dizer, isso é normal, esperado até, né? Porque ele teve assim um momento assim de ira, né? De ira, de aflição em se confirmar algo que ele talvez já desconfiava, né? Já temia, né? Então ali a coisa escancarou na cara dele quando ele viu as mensagens do celular dela, né? Então uns criticam ele falando que ele era emocionado, né? Outros falam que isso é o que dá o cara querer comprar admiração, comprar amor com dinheiro, né? Porque, vamos dizer assim, não se compra, né? Tem que ser uma coisa natural, tem que ser dada de graça, né? Vamos dizer, resumidamente, então, eles olham essa coisa trágica, a maioria, mesmo da Red Pill, condena o cara. Tipo assim, dizendo que, ó, ele era um mané, vai. Né? Por isso que ele tomou essa atitude. Não é uma atitude de um cara top, red pill, um homem alfa, coisa e tal, né? Então, resumindo, eu discordo um bocado disso aí, porque aqui eu uso um ditadozinho que fala o quê? No dos outros é refresco, né? Olha só, eu adoro essas pérolas de ditado popular, porque o que ele fala tem uma psicologia, uma filosofia por trás tremenda. Então, nesse caso que eu aplico essa, no dos outros é refresco, né? Você entendeu? Quer dizer o quê? Quando você analisa uma situação dos outros que você não participou, você está tranquilão, está relaxadão, você está usando a sua razão. Você está usando o quê? A R5, tá? R5, só para contar aqui para vocês no mapa aqui da mente, aqui, né? Forma da mente. Quando a gente está falando do caso dos outros, normalmente a gente está aqui ó, na R5, ó. Né? R5 é o quê? O princípio de realidade, onde a gente consegue raciocinar, né? É o lado da consciência, é um lado que trabalha mais com a lógica, né? Que costuma assim, ter tempo para pensar, que age de uma forma mais racional, certo? Então o que quer dizer? É muito fácil a gente falar não estando na situação do outro. Só que quando você está numa situação, a vida é outra. Quem está ativo nesses momentos de mais tensão? É o inconsciente, é outra realidade. E o inconsciente realmente ele é afetivo. O inconsciente ele é afetivo. O motor que move o inconsciente não é tanto a razão. A razão é um segundo, vamos dizer, um segundo passo. Tá ok? Então, resumidamente, estão querendo que um rapaz numa situação dessa, ele para tudo, breca tudo e começa a raciocinar calmamente ali, sabe, ali filosofar, como um zen budista. Não tem isso. Quando você está ali na chapa quente, né, é a hora que vai acontecer as coisas que a gente não quer. Então, resumidamente, é lógico, você tem uma maturidade, você consegue tentar contar até 10. Olha o ditado que fala também, outro, né? Fala, ó, qualquer situação que você estiver muito, assim, tenso, assim, irritado, conta até 10. Por quê? Para dar tempo de baixar um pouco a pressão e você não ser levado, né? Mas isso entre aspas, é o natural do ser humano. Porque o ser humano é afetivo, tá? Então, só para desenhar a situação, já explicando o que ocorreu aí, porque o fato é evidente, todo mundo viu. Os comentários, todo mundo que comenta, vai ver analisando a coisa lógica, a razão lógica, né? Que nem, por exemplo, quando tem algum
problema no trânsito, uma batida que um agride o outro, bate até mata, todo mundo fala, nossa, isso aí é uma coisinha dessa, acabar numa briga, acabar numa morte, por causa de uma batidinha de trânsito, mas não, isso aí não é, a questão não foi essa, isso aí é fachada, a batidinha no trânsito não foi o motivo rolou no inconsciente. Então quem não tem um poder de análise mais profundo, vê só a aparência como rapaz, é fácil aí julgar, né? Nossa, o cara, coitado, o cara, pelo amor de Deus, né? Não tem capacidade, ele é um emocionado. Se ele não fosse emocionado, tudo bem. Outro, ele estava querendo comprar a admiração, comprar a mulher com seu dinheiro, tá? Isso é uma ponta do iceberg. O que importa é o grosso que está embaixo no inconsciente. Como o Freud mesmo falava, né? A consciência é 5% no máximo do trabalho mental. 5% é onde a consciência domina. O resto, a grande parte ali do movimento está sob as águas, que é, como eu falei, o desenho que ele faz do iceberg, né? Então, só para a gente não deixar o vídeo muito longo aqui, ó, eu vou dizer o que para vocês aqui, né? Na fórmula da mente aqui, a mente do rapaz lá, o que acontece? O ego dele está aqui subjugado pela garota. Por quê? Porque a garota é uma menina muito bonita, muito assim, charmosa, muito chamativa. Então o que acontece? Ela conseguiu armar uma gangorra nele bem pesada, né? Tipo isso ou até mais. Porque realmente ela é uma mulher que talvez se for jogar uma nota, como costuma na Red Pill, uma nota 8, 9, certo? Então ela conseguiu armar uma gangorra terrivelmente aqui sobre ele. Isso na mente dele, tá? Isso na mente dele, tá? Por quê? Ele era vítima da beleza, do fascínio que ele tinha pela mulher. Na mente da garota, ela também estava sobre uma gangorra em relação a ele. Só que mais maneira. Na maneira por quê? Porque o interesse dela, no caso, seria o conforto material. Era o dinheiro que o rapaz tinha e que ela tinha interesse. Então ela tinha interesse nele. Então ela também estava assim, sobre assim, domínio dele, não pesadamente como ele. Porque ele estava fissurado, ele estava apaixonado na realidade. Então o que aconteceu? Os dois estão com a R2 armada. Os dois com a R2 armada. O rapaz inferiorizado perante a beleza e o poder fascinante dela, e ela inferiorizada em parte pelo dinheiro que ele tinha e ela não tinha. Porque se ela tivesse dinheiro sobrando demais para ela usar e tal, ela não ia dar nem bola pro rapaz. É o que se impõe, é o que se supõe. Tá? Pelo andar da carruagem, ela não tinha um interesse real por ele, não tinha um amor. Então o que prendeu ela a ele? O uso do dinheiro, né, que teve um fascínio sobre ela. Então os dois estão na R2, os dois querem sair dessa relação R2, porque a R2 não é uma relação legal, é uma relação que marca aqui, ó, inferioridade, falta, carência, dependência, certo? Desvalor. Então o que acontece? Como os dois estão na R2, os dois querem sair. Para onde você vai quando você quer sair da R2? Você vai para R3 ou R4. Então o que aconteceu? O rapaz aqui, ele veio direto para R3 aqui, felizão da vida. Por quê? Porque na mente dele ele queria o quê? Ele estava apaixonado pela garota, R1, ele estava aqui na posição R1, apaixonado, né? Tinha um amor terrível por ela, vamos dizer assim, né? Porque ela era uma mulher fascinante para ele, então ele estava rendido nessa posição. E a garota estava aqui, por quê? Porque, é lógico, ela queria receber todo esse carinho, todo esse amor dele, para ela poder fazer uso, né? Fazer ele aplicar o dinheiro que ele tinha nela. Então, vejam bem, enquanto o rapaz estava muito aqui, né, saindo um pouco disso aqui, porque a hora que os dois manteve a relação, a gangorra aliviou para os dois, porque ele saiu um pouco dessa carência porque ele conseguiu o objeto. Então, se ele estava aqui, ele subiu para cá, e ela também. Se ela estava um pouquinho aqui carente aqui, ela também subiu. Então, os dois ficou com uma R2 mais tranquila, mais amena, sem exercer tanta pressão, tá? Então, a R3 serve para aliviar a carga, a pressão psicológica da R2. Então, os dois na R3, né? Ele ficou muito aqui porque era o que ele queria o quê? Uma ligação total com ela. O movimento dele é o quê? Quer se ligar totalmente com ela, se ligar no amor, se ligar na paixão, e ela não, ela ficou aqui na posição sempre aqui, parada, no máximo vindo aqui na amizade. Enquanto ele ficou muito aqui, ela ficou um bocado aqui e muito ali, ó, narcisista. Por quê? A E4 é o polo do narcisismo. Ela ficou numa posição superior a ele e ele inferiorizado aqui a ela. Por quê? Porque ela se achava, vamos dizer assim, uma mulher merecedora, uma mulher de valor, uma mulher atraente, uma mulher que podia ter tudo o que quisesse. Então, ele era um mero objeto, né, para ela fazer uso. Então, para isso não ficar tão pesado, tão escancarado, ela vinha muitas vezes para cá. Para manter ele nessa posição, certo? Para poder fazer com que ele ficasse amigável e que fizesse o quê? Investisse nela, investisse o dinheiro, o valor que ele tinha nela. Então, ao mesmo tempo que ela ficava um pouco aqui, ela ficava muito aqui. Então, o que acontece? Na realidade, ela era muito R4. Resumindo, R4 é uma relação de
de superioridade e de uso do outro como objeto. De uso do outro como algo que a pessoa usa, abusa e descarta a hora que não sentir mais necessidade. Certo? Então ela ficou um bom tempo, né, pelo que diz aí, nesse relacionamento de 2 anos, ela ficou muito aqui, sempre vindo um pouquinho para cá, ó. Um pouquinho para cá e vinha aqui, ó. Narcisismo, usando o rapaz. E vinha um pouquinho para cá, para ele até não fugir, para ele não deixar de investir. Só que ele já estava, como diz a irmã, falando que ele já estava escoando todo o dinheiro, todas as economias que ele tinha, ele estava gastando com ela. E o rapaz, ele ficava aqui o tempo todo, por quê? Porque ele não queria voltar para cá, perdendo ela, não queria voltar para a sofrência aqui, perder um objeto de valor para ele, né? Ele não queria voltar nesse sofrimento, e ele não tinha poder para vir para cá, para inverter sobre ela. O poder que ele tinha um pouquinho sobre ela aqui, garantia uma gangorra para ele aqui, ó, uma posição mais aqui, ó, que era o quê? Uso do dinheiro. Então, quando ele vinha aqui para poder pensar que ele tinha um controle sobre ela, que ele podia estar sobre poder sobre ela, era no uso do dinheiro. Era a hora que ela aceitava descer um pouco do pedestal aqui, né, do trono, e vir para cá com ele. Então, ele, ao mesmo tempo que sentia que ele tinha um pouquinho de poder com o dinheiro, ele sentia que era uma posição frágil para ele. Por isso que ele mudou, como ela fala. Ele mudou de alegria, de felicidade, porque chegou uma hora que ele começou a perceber que ele não conseguia arrastar ela para cá. Ele estava aqui, ó, ele estava apaixonado, amoroso, apaixonado. E ela aqui, era amizade daqui para trás. Ó. Amizade ou nem isso, amizade ou nem isso. E ele querendo arrastar ela para aqui, ó, pro amor, pra paixão, e ela não vinha. Então, durante esses 2 anos, ele teve que manter ela aqui pagando, né, usando dinheiro, tá ok? Então você vê como que a dinâmica do inconsciente trabalha, né? Ao passo que ele não saía dessa posição aqui, ela começou a sair dessa posição, muito. Começou a vir menos ainda. Se ela já vinha pouco para cá, ela começou a vir menos. A partir do momento que ela não está se ligando a ele, ela começou a ficar cada vez mais fria com ele. E o que acontece? Ela ficou numa relação tipo assim, não dá valor a ele. Quando ela vinha nessa relação com ele aqui, na realidade era uma fachada, e ela começava a olhar outros caras que podia ser interessante para ela, que tinha um poder sobre ela. Assim como ele já teve um pouco de poder sobre ela no dinheiro, outros caras com dinheiro, com mais beleza, estavam tendo poder. Então, ao mesmo tempo que ela estava aqui com ele, ela estava de olho em outros. E ele sentia isso aí. Ele sentia esse risco, o perigo na relação. Certo? Por isso que ele já andava assim meio estranho. Aí ele, o que ele fez? Foi tentar, vamos dizer assim, provar que ele estava certo para justificar o sentimento dele. Ele foi atrás do celular dela e viu isso. Quando ele viu isso, a coisa desabou para ele. O que aconteceu na mente dele? Ele percebeu que essa relação aqui, ó, já era. A mulher já não estava. Ele percebeu a falsidade total dela nessa posição. Quer dizer, era uma posição quase fantasma, quase vazia. Aí ele sentiu o peso dela, ó, lá em cima ela e ele aqui embaixo como nada. Quer dizer, ele voltou novamente aqui para R2. Né? Por quê? Porque desarmou essa relação. Ela desarmou essa relação com ele. Quando caiu a fachada que sustentava um pouco a ilusão dele, ela vindo para cá, né? A esperança dele de ter um amor, uma paixão, ruiu quando ele viu as mensagens e era interessado em outro. Então ele voltou à sofrência total aqui no 2, bem pesada para ele, isso o agoniou, tanto é que ele ameaçou ela, porque se agora eu quero sair dessa sofrência e não posso mais usar a R3, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir para R4. Eu vou ter que ir para R4. Então o que ele fez foi isso. O movimento dele para não ficar na R2 é vir para R4. Que foi o quê? Foi a ameaça dele de querer matar ela, como ele diz. Ela ameaçou o quê? Agora eu vou ocupar a posição de poder e vou usar ela de objeto, assim como ela fez comigo o tempo todo. Esse foi um desejo inconsciente dele. Só que talvez por ele não ter essa movimentação assim, muito forte, muito corriqueira como ela, ele não conseguiu se sustentar muito aqui. Ele não conseguiu sustentar muito aqui, porque senão ele teria mesmo acabado com ela, né, num momento de ira e tal. Né? Como é, entre aspas, vamos dizer assim, que ele seja um menino bom, vamos dizer assim, mais carinhoso, mais amoroso, ele não teve forças para poder usar e destruir o objeto que o prendia nessa relação aqui, de escravidão. O que ele fez então? Ele pegou e se entregou praticamente aqui na R2 para poder, já que eu não posso sair dessa posição, eu vou, vamos dizer assim, sair de outra forma, sair totalmente. Né? Sair totalmente, psicologicamente ele não ia conseguir sair dessa relação. Porque ele não podia vir mais para cá e ele não tinha forças de inverter e manter a posição invertida com ela. Porque se ele se mantivesse nessa posição, ele ia fazer besteira. Ele não ia suportar, porque aí ele ia assumir a posição de poder dele narcísico, ele ia ver ela como objeto e ele ia destruir o objeto que o estava destruindo, que o estava corroendo. Porque essa relação aqui, que é a defesa, já estava minada. Certo? Então essa é uma briga de poder aqui na R4.
Como ele não se sustentou nessa relação, o que sobrou para ele? Sofrência na R2. Então ele teve que fugir dessa relação. Então essa relação já estava meio que liquidada, certo? Ele veio aqui e falou, eu não vou viver nessa relação que eu não suporto. E também não tem como ocupar essa aqui. Como ele não tem como ocupar essa está desligada e ele não aguenta essa, ele quis tipo anular essa aqui. Já que eu não posso anular a relação, eu vou me anular dessa posição, certo? Então, resumidamente, dá para vocês entenderem, né? Quem acompanha meu canal já tem um molejo de acompanhar esse movimento aqui. Então você vê que a coisa é simples. Tudo no ser humano, vocês têm que pensar o seguinte, pensa no narcisismo. Tá? A libido é narcísica. O movimento inconsciente é afetivo, sempre será afetivo, em primeiro grau. Em primeiro lugar, tudo reina os afetos. Depois que vem a razão. Né? Quem fala de fora da situação está na razão, porque eu não estou envolvido, eu estou frio. A emoção está lá embaixo, então a pessoa consegue. Né? Agora pega uma pessoa dessa falando na razão, olha, dá uma bofetada na cara de uma pessoa dessa. Vamos ver como é que ela vai reagir. Certo? Vamos ver se ela vai continuar ali, ó, com semblante e falar, poxa, peraí, você está me batendo? Por que você está me agredindo? Certo? Fala um desaforo pra uma pessoa dessa, aí você cobra dela. Não, calma, não seja emocionado. Calma, não seja emocionado. Admire uma pessoa que tem controle, que é como assim, meio que nirvana. A pessoa não quer saber, não tem condições. Você entende bem? Então a crítica que fazem do rapaz, estão analisando a situação assim de uma forma, vamos dizer assim, meio que dourando a pílula. Resumidamente, a situação que ele passou, em tese, um pouco, não é culpa, mas foi um desdobramento da situação dele, porque ele estava muito, o inconsciente agindo pesadamente nele, do que a razão, do que na lógica, na R5, e a mulher era uma narcisista muito assim, exploradora, né? E ela usou em si, usou da posição, né, do domínio narcísico para manter ele ali, sabe, ali, manter ele sobre essa pressão, tipo assim, sutilmente ela dizia, olha, eu tô com você porque você tem dinheiro para gastar comigo. E vai gastando, hein? Vai gastando porque a menina até fala, a irmã fala que ele bancou a viagem e foi bancando tudo. A mensagem que ela passava sutilmente, subliminar, era o quê? Eu tô com você não porque eu gosto, que eu amo, nem nada. E ela mesmo falava, olha bem que ela falava, porque nós somos só ficante, mas na mente dele não era. E outra, quem garante que o acordo dele é que ela era ficante? Ela falou que era ficante, né? Não tem um rapaz para confirmar. Talvez ela não chegava a dar esse tom pra ele. Dava até uma fachada, como falei, quando vinha na R3, se passar como amor, como amante do cara. Assim, dava sentir, eu tenho um amor por você, sabe? Assim, nossa, bacana. Mas era só fachada. Se bobear, ela por trás escorregava. Isso que ele começou a pegar. Isso que angustiou. Na real, agora ela fala que era ficante, fazer o quê? Olha, eu não tenho envolvimento com o cara. Eu não tenho culpa de nada. O cara que é problemático, que é maluco, né? Aí ele era meu ficante, eu não tem compromisso. Teria que o cara confirmar isso, o rapaz confirmar. Né? Não, realmente era ficante. Não, ele vai falar o quê? Não, ela tinha uma relação de namoro comigo. E ela tinha, era falsa, mas tinha. Entendeu? Por quê? Pra eles ficar sempre iludido e não sair da situação. Tá sempre ali bancando. E ela dava aquelas migalhas de carinho, tudo assim, pra dar aquela falseada. Certo? Então, resumidamente, pessoal, acho que o vídeo já deu, né? Não pra ficar falando muito, né? Qualquer coisa vocês comentem aí. Tem coisas que não dá tempo de falar tão rápido aí, né? E comente qualquer coisa, a gente dá mais uma pincelada aí nos assuntos, né? Mas resumidamente é isso.